Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em 1 Reis, capítulo número 11. 1 Reis, capítulo número 11, diz assim: além das filhas de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não case com elas, nem ela case com vocês, pois perverteria o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A esta Salomão se apegou por amor. Tinha 700 mulheres que eram princesa e 300 concubinas. As mulheres perverteram o coração. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, é uma palavra simples, eu também vou ser objetivo. Percebe que a Bíblia diz que Salomão, além de ter a filha de Faraó, a Bíblia diz que ele ainda vai amar mulheres estrangeiras. Percebe que o texto é claro em dizer que Salomão está escolhendo pessoas que não combinam com ele. Só que escuta só, olha que interessante, a Bíblia diz que as mulheres que ele vai amar é mulheres estrangeiras, não é povo da mesma nação dele. Escuta só, era moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres que o Senhor tinha dito: não case com elas. Percebe, Deus falou assim: Salomão, não faça compromisso com esse povo, não casa com esse povo, porque casamento se fala de compromisso. Deus está falando: Salomão, eu não quero que você se case com essas mulheres. Por quê? Porque essas mulheres vão perverter o teu coração. Olha que interessante, Deus sabia que Salomão ia se desviar por causa dessas mulheres. Porque tem pessoas que entram na tua vida que não faz o bem, irmão. Tem pessoas que se aproximam de você e desviam você de Deus. Olha que interessante, se Deus falou para ele não casar, porque Deus já sabia o que ia acontecer. A Bíblia vai dizer que há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Deus conhece, irmão. Se Deus falou não casa, porque Deus sabia. Escuta só, não que Deus é contra o casamento, filho, não. Deus quer que você case e tenha família, só que tem que escolher a pessoa certa. Salomão não. Salomão está escolhendo pessoa estrangeira, povo que não combina com ele. Deus falou: Salomão, essas mulheres aí, ó, são tudo adversária, são mulheres malignas, são mulheres pervertidas, vai desviar você, Salomão, não casa com elas. Só que a Bíblia fala que Salomão se apegou. Por mais que Deus falou para ele não amar, o camarada ainda ama as mulheres que Deus advertiu. Porque tem gente que Deus fala com ele, mesmo assim ele é rebelde, ele passa por cima da ordem de Deus. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta só, Deus falou: Salomão, não casa. Não quero que você tenha compromisso com esse povo. Não quero que você tenha aliança com essas mulheres, Salomão, porque ela vai desviar o coração de você, vai fazer você adorar outros deuses, vai fazer você pecar, Salomão, vai fazer você cometer o pecado da idolatria, vai tirar você de mim, Salomão. Escuta só, mas Salomão se apegou, e a Bíblia diz: e as mulheres desviaram o coração de Salomão. Olha que interessante, tem pessoas que vêm para perto de você, ela muda você. Faça uma análise da sua vida aí, quem você era e quem você é hoje, depois que você conheceu essa pessoa. Talvez você era uma pessoa firme na igreja, você era uma pessoa de oração, de palavra, de buscar o Senhor, mas depois que você conheceu essa pessoa tirou você da presença de Deus. Faça uma análise da sua vida aí, quem você era antes de conhecer essa pessoa que está do seu lado. Essa pessoa que você... Eita, vou falar. Essa pessoa que você conheceu te aproximou de Deus ou te afastou dele? Eita, olha o que Deus está falando: Salomão, essas mulheres aí, Salomão, que você vai amar, vai desviar você de mim, Salomão. Seu coração vai se converter, Salomão. Você vai adorar outros deuses, vai tirar você de mim. Salomão não deu ouvido, ele se apegou, ele amou essas mulheres, e por isso ele se desviou. Tem pessoas que estão trocando Deus por causa de outras pessoas que estão afastando ela. Olha que interessante. Percebe que só foi Salomão fazer aliança com essas mulheres que ele se desviou. Ele trouxe para perto quem Deus não queria. Ele trouxe para perto o povo de estrangeiro. Ele trouxe para perto pessoas que não combinavam com ele. Tem pessoas que não combinam com você, e quando você traz para perto, você se desvia. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer: quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com tolo acabará mal. Percebe? Quem anda com sábio vai se tornar sábio. Tem pessoas que ela tem influência sobre você. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta só, quem anda com sábio será o que é sábio.
Ou seja, o tipo de pessoa que você anda vai determinar o tipo de pessoa que você é. Mas Salomão não. Salomão andou com mulheres que? Moabitas, amonitas. Olha que interessantes. Andou com mulheres eteias, das nações estrangeiras. Também foi adorar Deus estrangeiro. Por quê? Porque foi influenciado. Eita glória, o tipo de pessoa que ele escolheu foi o tipo de pessoa que determinou que ele seria. Olha que interessante, irmão. Até nossas escolhas na amizade, a gente tem que ter cuidado, irmão. Deus não queria que ele trouxesse para perto essas mulheres, mas ele não deu ouvido. A Bíblia vai dizer que ele se apegou. Tem gente se apegando naquilo que Deus reprova. Deus já falou, não é para você. Eu não quero você com essa pessoa. Mas Salomão se apegou. Eita, eu vou falar. Tem pessoas que ela vem perto de você, ela faz o mal para você. Tem pessoas que é igualzinho Jonas. Você quer ver uma coisa? Você lembra de Jonas? A Bíblia diz que Jonas, ele se desvia. Deus mandou ele pregar em Nínive. O camarada vai para Tarsis. Se desviou da direção de Deus. Aí a Bíblia diz que o Jonas, ele entra no navio que está indo em direção a Tarsis. Escuta só. A Bíblia diz que Jonas dorme no porão do navio. Ou seja, o desviado está trazendo tempestade para aquele barco. Percebe? A Bíblia fala que os homens acolheram Jonas. Ou seja, trouxeram Jonas para perto. Acolheram. A Bíblia fala que os marinheiros acolheram Jonas. Quando eles acolhem Jonas, a Bíblia diz que Jonas está dormindo no porão. Quando Jonas dorme no porão, a palavra do Senhor vai dizer que Deus levantou uma tempestade. Escuta só. Por que os marinheiros passaram por dificuldade? Porque acolheram uma pessoa que Deus queria tratar. Trazendo para perto uma pessoa que Deus iria tratar com ele. Escuta só. Eles estão trazendo Jonas, acolheram Jonas. Quando eles acolhem Jonas, Deus levanta o temporal. Aí os marinheiros também vão passar por dificuldade. Por quê? Porque estão colhendo pessoas que Deus quer tratar. Quando você traz para perto pessoa desviada, pessoa que Deus quer tratar, você acaba passando junto. Escuta só. Só que olha que interessante. Olha Salomão. Salomão também trazendo para perto pessoas que Deus não queria. Deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Eu quero te fazer uma pergunta de reflexão nessa manhã. A pessoa que você tem hoje, ela te aproximou de Deus ou te afastou dele? Reflita nisso. Quem você era? E o que você se tornou quando você conheceu essa pessoa? As amizades que você tem, te aproximou de Deus ou te afastou dele? Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta só isso aqui. Olha que interessante. A Bíblia diz que ele se apegou por amor. Olha que interessante. Salomão escreveu em Provérbios 4:23. Ele diz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele procede o rumo da vida. O interessante é que em Provérbios ele escreveu para guardar o coração, mas ele mesmo não guarda. Ele mesmo entrega para a mulher estrangeira. Ele amou. Escuta só, na juventude ele escreveu esse Provérbios, mas na velhice ele não cumpre aquilo que ele escreveu. O que adianta ter um provérbio bonito, falar um provérbio lindo, mas ele mesmo não seguia aquilo que ele escreveu? Percebe? Foi ele que escreveu Provérbios. E em Provérbios 4:23 ele escreveu: acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Ele manda guardar o coração. Só que aqui ele entrega o coração para as mulheres estrangeiras. Agora o que adiantou? Escreveu um Provérbios bonito, mas na velhice, na fraqueza, não seguia aquilo que ele escreveu. Não adianta, filho, você ter um linguajar bonito, falar bonito, mas não seguir. Não adianta. Não adianta vir aqui falar provérbios bonitos, mas você não seguir, você mesmo não seguir aquilo que você escreveu. O que adianta conhecer e não seguir? Escuta só isso aqui. Escuta só. Aí percebe que a Bíblia fala assim: sendo já velho, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era mais fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido o coração de Davi seu pai. Olha que interessante. Escuta só. Quando ele amou essas mulheres, a Bíblia vai dizer, e o coração dele já não era mais fiel ao Senhor. Escuta só. As pessoas que ele trouxe para perto, quebrou a aliança que ele tinha com Deus. Ele já não era mais fiel. Tem pessoas que vêm perto de você que é para desviar você de Deus, para tirar você de Deus. Olha que interessante, ele amou, ele trouxe,
essas mulheres para perto, mulheres estrangeiras. Deus não queria que ele amasse as mulheres. Você quer ver uma coisa? Você lembra de Abraão? Abraão chamou o teu servo. Abraão já estava velho. E Abraão falou assim para o servo dele: ó, coloca a tua mão embaixo da minha coxa e jura pelo Senhor, meu Deus, que você não vai buscar uma mulher para o meu filho de onde eu moro. Não quero que você busque uma mulher cananeia para ele, mas jura pelo Senhor que você vai lá na terra dos meus pais buscar uma mulher do povo de lá, porque eu não quero que meu filho se case com essas mulheres estrangeiras. Abraão só queria o melhor para Isaac, porque pai quer o melhor para o filho. Se Deus falou não, é porque Deus queria o melhor para Salomão, porque a Bíblia fala que Deus ama e corrige, todo aquele que ele ama ele castiga e corrige. Se Deus falou não, porque Deus queria o melhor para o filho. Tem coisas que Deus fala não para você, porque Deus quer o melhor para você. Ele é pai, e qual é o pai que não quer o melhor para o filho? Aleluia, Deus! Eita glória, eu vou falar, Jesus! Eita, oh glória a Deus! A glória! Eita, Jeová! Aleluia! Escuta só! Aí Abraão falou assim, ó: jura pelo Senhor, meu Deus, que você não vai buscar uma mulher pro meu filho daqui, porque essas mulheres são pervertidas, são mulheres cananeias. Eu não quero mulher assim pro meu filho. Eu quero que você vai lá na minha parentela, escolhe uma mulher dos meus parentes. A Bíblia diz que o servo foi, e o servo encontrou Rebeca. O servo começou a orar. O servo falou: Senhor, aquela mulher que desde beber para mim, para meus camelos, seja ela mulher para o meu Senhor. Rebeca vem. Rebeca era do parente de Abraão. Escuta só, era da mesma linhagem. Abraão está se preocupando em escolher pessoas para Isaac que combinava com ele, que era do mesmo povo, da mesma tribo. Escuta só, porque Abraão é pai, e o pai quer melhor para o filho. Você está entendendo? Olha que interessante. Abraão falou: não quero que você escolha qualquer mulher para meu filho, porque meu filho Isaac, ele tem promessa. Ele é um homem de promessa. Deus me prometeu esse menino. Deus falou para mim que ele é uma promessa. Deus me prometeu ele na minha velhice. Então, pelo fato de ele ser promessa, eu quero alguém que combine com a promessa. Aleluia! Eita, eu vou falar. Eita glória! Olha que interessante. Isaac era a promessa. Abraão falou: ó, vai lá, escolhe para ele alguém que combine com a promessa. Aleluia, Deus! Eita, tem pessoas, filho, que tem que combinar com a promessa. Olha que interessante. Salomão não. Salomão já escolheu mulher estrangeira. Tem gente que não combina com a promessa. Eu tenho promessa. Tem gente que não combina andar comigo. Tem gente que não faz parte. Por quê? Porque eu tenho promessa, rapaz. Eu tenho promessa. Eu creio nisso, irmão. Aleluia, Deus. Escuta só. Escuta só. Abraão falou assim, ó: vai lá, escolhe uma mulher para o meu filho que não seja cananeia, porque cananeia era povo adversário de Israel. Meu filho, ele é ovelha. Eu quero uma ovelha para ele. Eu não quero bode. Eu não quero que você traz para ele bode. Eu não quero. Eu quero que você traz uma ovelha para ele, porque meu filho é ovelha. Meu filho tem promessa. E pelo fato do meu filho ser uma promessa que Deus me deu, na minha velhice, eu quero o melhor para ele. Vai lá, busca uma mulher dos meus parentes. O servo vem e trouxe Rebeca. Rebeca se casou com Isaac, porque Abraão escolheu a pessoa certa para ele. E o servo também orou, e Deus também confirmou que era aquela mulher que é para ele levar. Porque Deus confirma, Deus sabe a pessoa certa que combina com você. Deus sabe com quem você tem que fazer cordão umbilical. Deus sabe com quem você tem que fazer vínculo. Eita, eu vou falar, Jesus. Tem pessoas que Deus sabe que não combinam, irmão. Por isso que Deus falou assim para Salomão: Salomão, não casa, Salomão, com essas não, Salomão. Essas mulheres aí não. Por quê? Vai desviar você, vai tirar você de mim. Você não vai ser mais fiel a mim. Mas Salomão não deu ouvido para o pai. Deus é pai. Deus falou: oh, não quero. Não quero. O não de Deus é livramento. Salomão não entendeu isso. Salomão passou por cima da ordem do Senhor. Escuta só o que vai acontecer. Aí a Bíblia fala que ele na velhice, ele vai se desviar, e o coração dele já não era mais fiel. Percebe? Se eu for lhe trazer para perto essas mulheres, que ele está sendo infiel, está perdendo a fidelidade que ele tinha com Deus, agora está sendo infiel. O coração dele já não é mais o mesmo. A Bíblia fala assim,
E o coração dele já não era como o de seu pai Davi. Olha que interessante. O pai de Salomão, Davi, foi fiel a Deus, mas Salomão, seu filho, não foi. E Deus falou: Davi, quando você morrer, eu vou te prometer, todo aquele que vier depois de ti vai se sentar no trono da sua descendência, será o seu sucessor. Se seguir os mandamentos e obedecer, não faltará nenhum descendente seu que vai ficar no trono. Sempre será um sucessor da sua linhagem que será, se me obedecer. Só que escuta só, Salomão não obedece, Salomão não seguiu o coração de seu pai Davi. Olha que interessante, ele teve um pai que foi segundo o coração de Deus, mas ele não teve o coração como o do pai. Porque tem pessoas que, eu já expliquei sobre isso aqui, já falei sobre isso, tem pessoas que por mais que você é um espelho para ele não vai seguir sua conduta, ele não vai ser semelhante a ti. Você quer ver uma coisa? Você lembra de Samuel capítulo número 8, versículo número 3? A Bíblia vai dizer que Samuel era profeta, colocou seus filhos Abiás e Joel, escuta só, como os juízes. Só que a Bíblia fala que os filhos não seguiram o caminho do seu pai. Tinha um pai que era profeta, mas eles não seguiram o caminho de Samuel, se converteram para outro caminho. Porque assim, irmão, tem pessoas que não vão seguir você. Olha, Salomão teve um pai que era segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz, e o seu coração não era mais fiel como o coração de seu pai Davi. Percebe, o coração dele já não era mais como o de Davi, já não teve a mesma afinidade, já não teve a mesma fidelidade, já não teve o mesmo vínculo, já teve uma mudança. Porque trouxe para perto pessoas que Deus já tinha advertido. Por mais que você vai ser um exemplo, tem pessoas que não vai seguir. Eu sei que tem pessoas que olham e falam assim, ó, esse homem para mim é um exemplo. Mas o que adianta ser um exemplo para você, mas você não me seguir? Não seguir a conduta, não imitar. O que adianta? Agora escuta isso aqui para você dar uma glória para Jesus. Olha que interessante. 1 Reis, capítulo número 11, versículo número 3, diz assim: tinha 700 mulheres, que eram princesas, e 300 concubinas, que perverteram o coração. Olha que interessante, ele tinha 900 mulheres ao total, 700 princesas e 300 concubinas. Percebe que ele tinha, filho? Escuta só, ele tinha 900 mulheres, só que percebe, essas muitas mulheres que ele tinha, perverteu o coração. Agora segura, ele tinha muitas mulheres, mas as muitas perverteu o coração dele. As muitas que ele tinha, desviou ele. Então, ou seja, estava rodeado de gente, mas a maioria afastou ele. Agora você lembra do paralítico de Cafarnaum? A Bíblia diz que ele foi carregado numa maca. E uma maca é carregada geralmente por 2 ou 3 ou 4 homens. Mas percebe, o paralítico de Cafarnaum teve poucos amigos perto dele, mas levou ele para Jesus. Agora Salomão tinha muitas mulheres que afastou ele. Sabe o que significa isso? Vai ter mais gente para afastar você de Deus do que te aproximar dele. Eita, não vou repetir. Eita, Jesus, escuta isso aqui, vou repetir isso aqui. Olha que interessante. Salomão tinha 900 mulheres. Tinha muitas mulheres, mas as mulheres que ele tinha desviou o coração dele. Agora o paralítico de Cafarnaum tinha só 4 amigos que levou ele carregando até Jesus. Os 4 amigos levou ele para Jesus, ou seja, ele tinha poucos, mas do poucos levou ele para Jesus. Agora Salomão tinha muitos e dos muitos desviou ele. Vai ter mais gente para desviar você do que te levar para próximo de Deus. A maioria vai desviar, a minoria vai te levar para Deus. Agora deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Dessas pessoas que você tem, a maioria te leva para Deus ou te afasta dele? É melhor ter uma minoria que te leva para Deus do que ter a maioria que te afasta dele. Eita, Jesus, não é porque tem muito que de fato faz bem. Eita, Jeová, é melhor ter pouco que me leva para perto de Deus do que ter muito que me afasta dele. Olha que interessante, Salomão tinha 900 mulheres, das 900 se desviou o coração dele. Agora o paralítico Cafarnaum tinha 4 amigos que carregou ele até Jesus. É melhor ter pouco e te aproximar de Deus do que ter muito, filho, e viver longe dele. Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus. Aí escuta isso aqui. Escuta isso. Aí a Bíblia diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Salomão levantou ali, ele levantou o altar. E nesse tempo o monte de Jerusalém, que estava diante de Salomão, Salomão construiu santuários a Quemos. Olha que interessante, Salomão vai construir santuários a outros deuses.
Ou seja, cometeu o pecado da idolatria. Escuta só. Assim fez com que todas as mulheres estrangeiras, as quais queimassem incensos e oferecessem sacrifício aos seus deuses. Olha que interessante, Salomão vai fazer outros altares ali, outros santuários, para que as mulheres que ele tinha queimassem incenso a outros deuses. Percebe que Salomão, depois que ele conheceu essas mulheres, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Agora deixa eu fazer uma perguntinha para você. Essa pessoa que se aproximou de você, ela tem mudado você para melhor ou tem piorado você? Essa pessoa que você conheceu te trouxe para perto de Deus ou manteve distância de você, entre você e Deus? Olha que interessante, só foi Salomão escolher essas mulheres, filho, que ele nunca mais foi o mesmo. Porque tem pessoas que se aproximam de você, ela te faz mal. Tem pessoas que Deus não quer que você traz ele para perto, porque Deus sabe que vai vir para perto de você para mudar você, para tirar você dele. Por isso que Deus falou não, só que o camarada não deu ouvido. Aí Salomão não foi mais fiel. Escuta só isso aqui. Agora o versículo número 9 diz assim: E o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado seu coração ao Deus Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Peraí, quantas vezes Deus apareceu para ele? Deus apareceu 2 vezes. Deus falou: Salomão, não se casa. Deus falou uma. Depois Deus falou de novo: Salomão, não se casa. Deus falou 2. Mas Salomão não deu ouvido para Deus. Deus falou 2 vezes: não quero, não casa. Mas Salomão se desviou. Agora por que está desviado? Porque está andando com gente que Deus não quer. Tem gente que está desviando há muito tempo. Por que se desviou? Porque fez aliança com Deus, porque fez aliança com pessoas que Deus não queria. Por isso se desviou. Pode ver, por isso você está desviado hoje. Só foi você conhecer essa pessoa aí, ó. Só foi você conhecer essa pessoa que diz que é sua melhor amiga, que você se desviou. Só foi você trazer para perto esse rapaz aí, ó, que você se desviou. Só foi você trazer para perto que você não é mais a mesma pessoa. Faz uma análise da sua vida, irmão. Vigia. Faz uma análise aí. Essa pessoa que você tem mudou você para melhor ou piorou você? Olha que interessante. Essas mulheres desviou Salomão. Ficou desviado porque trouxe para perto que Deus não queria. Eita, Jeová, eu vou falar. Escuta só. Se desviou. E Deus falou 2 vezes. Aí eu vou resumir, irmão, porque a passagem é longa. Aí a Bíblia diz, Deus fala assim: Salomão, eu vou tirar o reinado de você e vou dar para outro. Mas não vou tirar todo, porque eu prometi a Davi. Olha o que Deus disse, eu vou ler para você poder entender. Diz assim no 10, 1 Samuel 11:10. Ordenou que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, e não guardou minha aliança, nem meu estatuto, então vou tirar o reino de você e vou dar um dos seus servos. Olha o que Deus falou: já que você não quis guardar minha aliança, então eu vou tirar o reino de você. Porque é assim que Deus faz. Você lembra de Saul? Saul também desobedeceu. Assim que Saul desobedeceu, Deus falou na hora: Samuel, vai lá na casa de Jessé porque eu já tenho escolhido. Percebe que Deus já não queria ver Saul como rei. Deus já tinha rejeitado Saul no trono. É assim que Deus faz, filho. Desobedeceu, Deus levanta outro. Olha o que Deus falou: Salomão, já que você não quis me obedecer, então eu vou tirar o reino a você e vou dar outro. Deus tirou o reino e já deu para outro. Saul também, Saul desobedeceu, Deus tirou e já deu para Davi. Porque a obra de Deus não para, filho. Tem gente que desobedece, Deus tira e levanta outro. Deus levanta outro obediente. É assim que Deus faz. Mas a obra de Deus não para. Aí escuta só. Aleluia, escuta só. Aí a Bíblia diz assim. Aí Deus fala assim: no entanto, por amor a Davi, seu pai, eu não vou fazer isso enquanto você estiver vivo. Não vou tirar o reino todo, mas darei uma tribo por amor a Davi, meu servo por amor a Jerusalém. Olha o que Deus falou: Salomão, eu só não vou tirar tudo porque eu prometi para Davi que se sentaria sempre o sucessor no trono, um sucessor da linhagem dele. Então por isso eu não vou tirar tudo, porque eu prometi. E quando eu faço promessa, eu não revogo, Salomão, porque eu não sou filho do homem nem para que minta, nem para que me arrependo. Mas saiba que a metade do seu reino eu vou tirar. Escuta só, Deus vai tirar o reino de Salomão. E sabe para quem Deus vai dar? Deus vai dar para Jeroboão. Depois eu tomo a leitura disso aqui, só que escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz assim no 14: e o Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber Hadad, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Agora que interessante.
Olha o que está escrito no 14. O Senhor levantou um adversário contra Salomão, a saber, Hadad, o Edomita, que era da linhagem real de Edom. Peraí, o Senhor levantou o quê? Um adversário. Percebe que não foi o adversário que se levantou por conta própria. Foi Deus que levantou o adversário. Olha que interessante, tem pessoas que falam assim, o adversário se levantou contra mim. E se eu disser para você que foi Deus que levantou o adversário? Olha o que está escrito. E o Senhor levantou um adversário contra Salomão. Foi Deus que levantou o adversário contra o desobediente. Deus também levanta adversário. O adversário não se levanta por conta própria. É Deus que levanta. Você quer ver uma coisa? Você lembra que Saul estava no palácio? Aí a Bíblia diz que Deus tirou o Espírito Santo de Saul e enviou um espírito mau para atormentar Saul. Percebe que Deus tirou o Espírito Santo e Deus enviou um espírito mau. Aí os servos vão falar assim para Saul: Saul, o Senhor enviou um espírito mau da parte de Deus para atormentar você. Percebe que foi Deus que levantou. Filho, você acha que o inimigo faz algo sem permissão de Deus? Olha que interessante, ele se levantou porque Deus que levantou. O diabo, filho, não faz nada se Deus não permitir. Até o levante dele é Deus que levanta. Não é eu que estou falando, está na Bíblia, é o que está escrito. E o Senhor levantou um adversário. Foi Deus que levantou o adversário. E depois diz assim também, no 23, o Senhor levantou outro adversário contra Salomão. Percebe que Deus levantou dois adversários contra Salomão. Olha Deus levantando adversário. É Deus que levanta adversário, filho. Tem pessoas que falam assim, o adversário se levantou contra mim, de um jeito. E se eu disser para você que foi Deus que levantou? Eita glória! Aleluia, Deus! Ele não faz nada, filho, sem a permissão de Deus. Você lembra que quando ele vai pedir para Jesus entrar nos porcos, lá em Marcos 5, Senhor, você vai me expulsar? Os demônios falam para Jesus, me permite entrar nos porcos? Jesus permitiu eles entrar nos porcos, percebe? Pediu permissão para Jesus. Até os demônios pedem permissão para Deus, filho. Olha quem Deus é. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. Você lembra para tocar em Jó também? Você lembra que Deus falou, tem observado meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro, reto, teme a Deus sem dizer do mal. Aí o diabo fala assim para Deus, também tu abençoa ele, olha como ele é rico. Aí Deus fala assim, então pois bem, vai lá você e toca nele. Percebe, irmão, ele queria que Deus tocasse, só que Deus falou assim, não, eu não posso tocar, porque eu não provo ninguém com mal, nem posso ser provado, o mal não vem de mim. Por isso que Deus levanta adversário para tocar em Salomão. Pode ver que não é Deus que toca, porque Deus não prova ninguém com mal, nem pode ser provado. O mal não vem de Deus, Deus levanta o inimigo para o inimigo tocar. Tá entendendo? Porque o mal não vem dele. Aí Deus fala assim, vai lá você, pode tocar em tudo que ele tem, só que poupa a vida. Percebe, para tocar na gente, filho, é permissão. Tudo é permissão de Deus. Tudo. Olha que interessante. Deus levantou dois adversários contra Salomão. Aí o que me chama a atenção, irmão, vou resumir. A Bíblia diz que Deus vai dar o trono para Jeroboão, porque Salomão desobedeceu. O interessante é que Deus vai usar o profeta Aias. Aconteceu assim, ó, no versículo número 29, aconteceu que nesse tempo Jeroboão estava saindo de Jerusalém. O profeta Aias de Siló encontrou no caminho. O profeta estava usando uma capa nova, e os dois estavam subindo ao campo sozinho. Aias pegou uma capa nova que estava usando, rasgou em 2 pedaços e disse, pegue 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus Israel, eis que rasguei o trono das mãos de Salomão e darei a 10 tribos a vocês. Escuta só, percebe que o profeta Aias, ele vai rasgar a capa em 12 pedaços. Só que ele vai falar assim, ó, não pega os 12, pega só 10. Por quê? Porque Deus falou que não ia tirar o reino todo para Salomão. Deus falou, Salomão, eu não vou tirar o reino todo, vou deixar uma tribo para o seu filho, porque jurei a Davi que sempre ia ter um sucessor no trono. Então percebe que Deus não vai dar tudo para Jeroboão. Deus falou, ó, o profeta rasgou a capa e falou assim, ó, pega só 10 pedaços, rasgou em 12 pedaços. Só que ele fala, não pega tudo, pega só 10, porque eu rasguei o reino das mãos de Salomão e darei a você. Então percebe, mais da metade foi para a mão de Jeroboão. Deus sabe quem merece e quem não merece. Só que escuta só, aí a Bíblia diz que quando Salomão ficou sabendo que o reino foi dado para Jeroboão, olha o que a Bíblia diz, no versículo número 39, por causa disso afligirei descendente de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão. Agora escuta, olha que interessante, mas Jeroboão fugiu para o Egito e permaneceu ali até a morte de Salomão. Peraí, agora escuta, a Bíblia fala que Salomão, ele queria matar Jeroboão. Por que queria matar? Porque foi dado agora para quem? Para Jeroboão.
A mesma coisa foi Davi e Saul. Quando Saul perdeu a presença, Saul queria matar Davi. Olha que interessante. Jeroboão passou a ter o reino, agora Salomão quer matar. Saul perdeu o trono, também foi passado para Davi. Aí Saul queria matar Davi. Agora Salomão perdeu querendo matar quem possui. É sempre assim. Quem perde a presença sempre vai atacar quem possui. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. Deus abençoe a sua vida.